Olá, meu nome é Gisele, eu sou psicóloga clínica há 20 anos. Eu estou aqui para conversar com vocês a respeito de algumas reações comuns que as crianças têm quando vão à escola. Lembrando que normalmente a escola é o primeiro lugar que a criança enfrenta de separação do seu lar e dos seus cuidadores ou pais. Então, quando a gente fala em separação, nós vamos falar de um modo geral de desconforto, de sofrimento e de algumas angústias. Claro que nem todas as crianças e nem todas as pessoas enfrentam a separação do mesmo jeito, mas o que nós não podemos é esperar que todos tenham as mesmas reações, né? Não é porque uma criança, a hora que chega para a escola, ela dá tchauzinho para os pais e vai feliz, que a outra que está lá chorando com muito sofrimento tem que ser esperada a mesma coisa dela. Não. Então o que eu quero colocar para vocês hoje é isso, que cada um tem um jeito de lidar com a angústia e com a separação. Então, quando a gente fala em separação, a gente vê, alguns comportamentos comuns. E dois deles que eu quero conversar com vocês hoje é sobre o choro e a agressividade. Então, quando a gente fala de separação, quando a gente fala de angústia de separação, a gente fala de choro e a gente fala de agressividade. A agressividade, ela pode vir de várias maneiras. Alguma delas é a autoagressão, então aquela criança que está muito angustiada, em sofrimento, e ela começa a se machucar. Então isso é uma autoagressão, ou uma agressividade contra um amiguinho, contra um cuidador, uma professora. Só que nós precisamos entender que essa agressividade tem um porquê, e esse porquê se chama medo. O Ivan Capelato, que é um psicólogo que faz um trabalho incrível na infância e adolescência, fica aí minha dica, tá? Ele fala que toda raiva é filha de um medo. Então, o que eu queria compartilhar, que para mim foi muito importante quando eu descobri isso? Que todas as vezes que eu olhar alguém ou alguma criança que está com raiva ou agressivo, eu tenho que mudar a minha lente. Eu tenho que olhar que por trás daquilo há um medo. E ao invés de eu ficar olhando o comportamento da raiva ou da agressão, eu preciso trabalhar o medo daquele indivíduo, daquela criança. Quando eu descobri isso, muitas coisas, assim, muito jeito de eu trabalhar foi muito mais efetivo do que eu ficar olhando com a lente da agressão. E uma outra coisa que é comum é o choro. O choro, às vezes o choro nos incomoda, aquele que está cuidando ou acolhendo. E às vezes ele incomoda porque às vezes a gente se sente muito impotente diante do choro. Então o que eu quero que a gente pense e também mude o nosso olhar com outra lente, é que por trás desse choro há um sofrimento, há uma dor de separação. Então como é que eu posso acolher efetivamente alguém que está chorando e um choro que me incomoda? Lembrando que aquela criança que está chorando ou fazendo uma birra, seja lá o que for, ela está me comunicando algo. Todo choro é uma forma de comunicação, todo silêncio é uma forma de comunicação. Nós nos comunicamos de muitas maneiras. Então é muito importante que você que esteja ali cuidando e acolhendo aquela criança entenda que ela está te falando algo. Ela poderia estar falando de uma outra forma, mas ela está falando no choro ou na agressão. Por isso que nós temos que ter o olhar correto, mais efetivo para cuidar e acolher essa criança. Nós mesmos, quando a gente tem muito medo, ou quando a gente está em sofrimento por alguma angústia, por alguma perda, alguma separação, nós precisamos de acolhimento e não de alguém que se distancie ou nos dê uma bronca. Essa criança precisa disso. Ela precisa de alguém que acolha, de alguém que a ouça, de alguém que olhe e entenda que por trás dessa raiva, por trás desse choro, há um sofrimento. Então é isso que eu queria deixar para vocês.
Eu espero ter compartilhado e até a próxima.